Bom, eu aceitei Jesus numa situação meio complicada da minha vida, né? Eu me lembro que estava tendo uma cruzada de 3 dias, e nessa cruzada o pastor Adilson era o ministrante. Eu me lembro que começou numa sexta-feira e terminou no domingo. A situação que eu fui para essa cruzada foi uma situação assim que muitos olharam para mim e não acreditavam, né? Eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu não estava. Eu estava completamente drogado, estava fora de mim, né? No dia eu tinha misturado cocaína, maconha, tinha bebido, né? E simplesmente fui. Quando eu cheguei lá, alguns dos amigos que tinham passado o dia todo comigo, eles falaram: olha, os crentes não vai te querer lá não, acho melhor você sair daí porque você tá fedendo. E eu falei: ah, velho, eu tô, sei lá, eu já vim e vou ficar aqui, né? E ficaram rindo de mim, né? Mas, bom, eu fui, né? Pelo menos eu dei a oportunidade, né? Pra mim mesmo, né? Jesus naquele dia me chamou para ir àquele local e eu fui. Por algum motivo eu estava lá, eu não sabia o porquê, né? Não era para eu ter ido, porque eu estava numa situação completamente, como é que eu vou dizer? Eu estava fora de mim, né? A cruzada foi numa quinta-feira, né? E quando eu cheguei lá, eu praticamente sentei na cadeira, né? O pastor Adilson estava em cima de um palanque. Quando a cruzada, me enganei, foi na sexta-feira. Quando a cruzada acabou, eu me dirigi até o palanque onde o pastor Adilson estava. Falei: ó, pastor, faz uma oração aí por mim, porque eu não quero mais usar droga, eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar. Aí ele perguntou pra mim o seguinte: olha, você acredita que vai ser assim? Eu falei: olha, eu acredito, pastor. Então ele falou: assim será, orou por mim, né? E eu fui embora. No sábado aconteceu novamente a mesma coisa. A cruzada começou, só que dessa vez eu fui pra casa completamente tomado também. O diabo já tinha feito com que eu usasse droga o dia todo, né? Só que dessa vez eu fui pra casa, tomei um banho, penteei o cabelo, botei uma roupa boa e fui lá pro meio dos crentes, né? E a situação se repetiu da mesma forma. Meus amigos falaram: rapaz, você tá doido, não vai pra lá não. E outros gritavam: ei, Lula, sai daí do meio dos crentes. Eu tava lá, falei: não, eu vou ficar aqui, né? Só que como eu já tinha, né, usado aquela droga o dia inteiro, tava com bastante sono e eu sentado lá na cadeira, né, tava cochilando. E alguns irmãos que eu conhecia que era da igreja, eles estavam lá, né, falando: não, tenta ficar um pouquinho acordado, você vai ser abençoado hoje. E eu falei: vou pelo menos tentar. Mas eu fiquei acordado, né. Só que aí quando a cruzada acabou novamente, eu fui lá no pastor e pedi pro pastor fazer uma outra oração por mim. O pastor, ele não mediu esforço, ele falou: irmão, você vai ser libertado nessa cruzada. Ele orou por mim, né? A cruzada acabou e eu fui para casa de novo. Quando foi no domingo, a cruzada foi encerrada dentro da igreja, né? Ela começou e quando eu cheguei lá, o culto já tinha começado. O irmão na igreja, o evangelista Gilson, o irmão na igreja, ele insistiu muito comigo. Ele foi na minha casa e ficou falando de Jesus pra mim. E eu falava: cara, mas esse cara é chato demais, eu vou ter que ir nessa igreja porque ele não me deixa em paz. E acabou que eu fui, né? Só que eu fui igualmente eu fui nos outros dias. Eu fui também completamente drogado, né? Onde eu sentei, os irmãos tudo se afastou, sentaram longe de mim. Eu fiquei olhando assim e falei: gente, ou eu tô fedendo, ou então eu sou muito perigoso para esses crentes estar se afastando tudo de mim, né? Só que nesse dia eu não consegui assistir o culto até o fim, porque eu tava lá, mas como se eu sentisse que não estivesse dentro de mim. Eu só me lembro do seguinte: na hora que o pastor Adilson fez o apelo, eu levantei minhas mãos e fui lá, e para honra e glória do Senhor, eu estou na presença de Deus até hoje. Bom, a minha maior dificuldade depois que eu aceitei a Jesus Cristo foi me desvencilhar das coisas que eu já tinha conquistado com a minha vida mundana, né? Aquela minha vida pecaminosa. Eu me lembro que a maioria das coisas que eu tinha era produtos de roubo, né? Era produtos que eu tinha conseguido de forma ilícita. Não importava o que, era roupa, relógio, boné,
bicicleta, tudo que eu tinha praticamente era conseguido de forma ilícita, né? Para mim me desvencilhar dessas coisas deu muito trabalho mesmo. Eu tive uma pequena crise de abstinência também, né? Porque eu cheguei, não era assim um completo viciado, mas eu cheguei a usar muita droga, né? E parar de fumar foi uma dificuldade muito grande. Outra coisa que eu senti muita dificuldade também foi porque, como eu também chegava a beber, né, foi muito difícil para mim, porque nos finais de semana eu sempre caçava alguma coisa para poder estar fazendo, né? Sempre que eu tomava um banho, botava uma roupa, ia sair, tava lá os irmãos da igreja lá no portão de casa, né? Os jovens iam lá. E foi assim, né? Eu tava pensando em ir para um lado, eles chegavam lá e me levavam para a igreja. Eu queria ir para uma festa, eles chegavam lá e me levavam para uma vigília. Eu queria ir, sabe, para um bar, eles chegavam lá e me levavam para ir para uma oração. Então eu acabei me acostumando com a igreja. Mas foi muito difícil. Olha, hoje eu me sinto muito feliz com Deus, porque eu me lembro que a vida que eu levava antes não era uma vida que agradava a Deus, e também não era uma vida que era vista por outras pessoas como uma vida de uma pessoa de respeito, né? Antes, praticamente, todas as pessoas que olhavam para mim, elas olhavam para mim com receio, às vezes com medo, né? Elas nunca olhavam para mim de uma forma assim, poxa, aquele cara ali é um cara de gente boa, não. Olhavam para mim com um ar de desdenho, sabe? Olha, aquele cara ali pode me roubar, aquele cara ali pode fazer alguma coisa. E embora eu não fosse um sujeito assim, considerado um malandro aqui por onde eu morava, as pessoas tinham medo de mim por algum motivo, né? Deus me fez esquecer essa fase da minha vida, mas eu me lembro de muitas coisas ainda, e uma das coisas que eu me lembro é que as pessoas não olhavam para mim da forma que olham hoje. Hoje elas olham para mim, olha, nossa, o Luiz André mudou demais, o Luiz André se casou, ele constituiu uma família, ele está na presença de Deus. Eu me sinto muito feliz, porque o que Deus fez na minha vida, homem nenhum podia fazer. Deus entrou na minha vida quando eu mais precisava, quando eu mais precisei, Deus foi o que olhou por mim e falou, olha, eu vou mudar a sua vida, né? Usou um homem de Deus chamado Pastor Adilson, né? Que intercedeu muito por mim, que nunca me abandonou, que sempre esteve ali do meu lado quando eu precisei, não me conhecia, investiu em mim, né? Acredito eu que muitas vezes foi criticado, porque a maioria das pessoas na igreja também me conhecia, né? E aquele investimento que ele fez naquele tempo em mim me deixou muito marcado, e por esse fato hoje eu estou na presença de Deus, não só porque eu amo a Deus, mas porque eu tive um exemplo a seguir, né? Eu agradeço muito ao irmão evangelista Gilson, né, que foi meu pai na fé, o pastor Adilson, que nunca desistiu de mim, e outros irmãos que também oram e intercedem por mim até hoje. Olha, para você que está assistindo esse testemunho nesse momento, eu queria deixar para você só um comunicado importante vindo lá do céu. Olha, Jesus não quer você da forma que você está. Aquele tempo que eu estava vivendo daquela forma, eu estava naquele mundo pecaminoso, onde eu estava cheirando droga, né? Estava cheirando cocaína, eu estava fumando maconha, eu estava bebendo. Deus sempre olhou para mim naquele momento. Muitas pessoas falam assim, ah, será que Deus está olhando para mim nesse momento? Olha, acredite, Ele está olhando sim para você. Ele olhou para mim no momento que eu mais precisei. Deus entrou na minha vida, né? Eu dei lugar para Ele poder agir na minha vida, abri o meu coração. Foi quando Ele entrou e falou, olha, eu vou mudar a sua vida, eu vou te tirar dessa situação, eu vou te dar vestes novas. Deus fez isso na minha vida. Você que está assistindo esse testemunho agora, eu não estou falando isso para me exaltar nem me engrandecer. Toda a honra e toda a glória seja para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me libertou, que fez uma transformação na minha vida, Ele pode fazer isso por você também. Quando você pensar que está tudo perdido, meu amigo, olha, é quando Jesus Cristo fala, ah, agora Ele admitiu que não tem mais força, agora eu vou agir na vida dele. Ele deixou as suas forças de lado e agora quer que eu haja na vida dele, então eu vou agir.
Foi isso que Jesus Cristo fez comigo. A partir do momento que eu disse, olha, eu não tenho mais chance, não tem mais o que eu fazer, eu não tenho mais nada, eu vou sentar aqui e vou esperar. Olha, foi no momento que Deus veio na minha vida. Eu estava agindo por mim mesmo, eu estava agindo pelas minhas próprias forças. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e fez uma obra na minha vida. Você tem chance e Deus vai fazer por você o mesmo que Ele fez por mim.